Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente ao primeiro Seminário Nacional de Estágio, 15 anos da Lei de Estágio, Conquista e Desafios. Daremos continuidade ao painel 2, com a sessão 4, cujo tema é Estágio e Empregabilidade, Perspectivas do Mercado. Na composição da mesa nós temos o mediador, o docente e coordenador do projeto de extensão 15 anos da Lei de Estágio da Universidade Federal do Ceará, professor Rogério Mazzi. A gerente de desenvolvimento profissional do Instituto Evaldo Lodge, IEL, Tassiana Maria Nascimento de Oliveira. E o superintendente institucional do Centro de Integração Empresa-Escola, CIE, Rodrigo Dibe. Uma salva de palmas. Com a palavra, o professor Rogério Mazzi. Liberar o YouTube. Tá? O YouTube ainda está como se estivesse no intervalo, só para retomar a transmissão. Bom, boa tarde a todos. Agora nós organizamos esse encontro, como vocês já perceberam, sobre três perspectivas, três pilares. A gente falou sobre o aspecto jurídico, que isso amedronta a todos nós, principalmente quem não é operador do direito, a gente fica sempre ali com o coração na mão, está certo, não está, vão me processar, não vão, eu vou receber uma cartinha do Ministério Público, como eu já recebi. Então a gente começou trabalhando esse ponto. Depois a gente passou por um viés da educação, pela própria interseção da lei do estágio com as instituições de ensino, e agora a gente está passando, fechando esse ciclo, fechando essa questão com a visão do mercado. O estágio, ele começa nas nossas instituições de ensino, ele passa pela questão legal e ele termina no mercado. Ou, se eu for pensar bem, ele começa no mercado, passa pela legislação e chega nas nossas instituições de ensino. Então, a gente vai encerrar o nosso encontro, nessa nossa última sessão temática, com a visão do mercado. Para isso, nós convidamos os dois maiores e mais tradicionais agentes de integração que trabalham aqui no Brasil, que eu tenho certeza que cada um de vocês já teve contato com as unidades do CIE e do IEL nos seus respectivos estados. Então, a gente está aqui para trazer a visão do mercado com o Rodrigo Diebe, que é o superintendente institucional do CIE, e com a Tassiana, que é gerente de desenvolvimento profissional do Instituto Evaldo Lodge, o nosso conhecido IEL e CIE. Vou ler aqui o mini currículo de cada um, mas eu fico com vergonha. Quando falo que é mini currículo, eu fico imaginando como é um completo, porque o mini currículo de cada um deles é invejável. Do Rodrigo Dibe, ele é o superintendente institucional do Centro de Integração Empresa-Escola, especialista em mercado de trabalho da TV Globo, foi cofundador e hoje é sócio da EdTech Galena EduPes, foi CEO do Instituto Proa, não é isso? E executivo por mais de 13 anos do Instituto Ayrton Senna, é especialista em branding, empregabilidade, inclusão produtiva e terceiro setor. E conselheiro e mentor de organizações do terceiro setor e startup. Então, eu dou início à nossa última sessão, passando a palavra para o Rodrigo Dibe. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Eu sei como a sua agenda e a da Tassiana é concorridíssima, então já agradeço, em nome da comissão organizadora, pela sua disponibilidade de estar aqui presencialmente com a gente. Não, a palavra é sua. Imagina. Bom, primeiro, eu que agradeço muito de poder estar aqui com vocês, da gente poder debater e dar luz, foco a esse tema tão relevante, tanto para a nossa juventude quanto para o nosso país, né? Então, o CIE, todos conhecem, organização sem fins lucrativos, com mais de 60 anos, completamos agora em fevereiro 60 anos, responsável pela inserção no mercado de trabalho de mais de 320 mil jovens por ano, dentro deles 230 mil em 2022 ingressaram no mercado de trabalho como estagiários, né? E a gente está sempre preocupado, porque pode parecer que o número é grande, mas para nós ele é muito pequeno, porque só na nossa fila a gente tem 2,9 milhões de jovens aguardando uma oportunidade, né? De jovens brasileiros que querem uma oportunidade de trabalho. Então a gente poder estar aqui nessa casa que tanto preza pela proteção da forma de trabalho no Brasil, para a gente é muito caro. Então convidem mais vezes, a gente quer estar aqui presente sempre para a gente poder fomentar mais o debate e trazer mais gente para esse movimento que precisa ser um movimento a favor
do emprego, das oportunidades produtivas, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tenha toda a segurança em cada modalidade, né? Então, para começar a falar um pouquinho, né? Então, o tema proposto é a gente falar um pouco sobre estágio, emprego, perspectivas. Trazendo um dado, né? A gente pega hoje no Brasil, onde 14 milhões, esse é o último dado que o próprio Ministério do Trabalho nos passou. Obrigado, viu? A gente tem 14 milhões de pessoas ocupadas, sendo que o estágio hoje ele é responsável por 642 mil oportunidades, né? Então a gente está falando de 7% quando a gente pega o recorte jovem, né? Quando a gente pega para todo o universo de oportunidades, 600 mil estagiários é o universo todo que a gente tem no Brasil. E quando a gente olha para a importância do estágio para o mundo do trabalho, a gente tem visto um cenário de crescimento. A gente viveu a pandemia, momentos difíceis para o estágio, e a gente vê agora uma recuperação. Eu trouxe a gente fez, no começo do ano, a gente fez uma pesquisa junto com o IPEC, que era o Prêmio Melhores Empresas para o Estágio, onde o objetivo dele era mapear as melhores iniciativas que a gente tinha de estágio no Brasil. A gente teve a resposta de mais de 11 mil jovens e 450 empresas, e ele deu para a gente um cenário importante que eu queria dividir com vocês para começar um pouquinho o diagnóstico, né, do que a gente está falando sobre o estágio. Se puderem, acho que está na tela já. Legal, deixa eu pegar. Bom, então esse foi um prêmio que a gente fez uma pesquisa junto com o IPEC, e aí ele mostrou alguns dados interessantes que eu queria dividir com vocês, né? Que o tempo médio desses contratos de estágio é de 15 meses. O médio da Bolsa Auxílio, quando a gente olhou para esse universo, né, de respondentes, de R$ 1.012. E aqui tem um elemento interessante que vocês podem ver na tela, quando a gente olha a responsabilidade sobre a Bolsa Auxílio, né? Então, nós no CIE sempre colocamos que estágio não é emprego. Ele é uma forma de desenvolvimento acadêmico no mundo prático. Isso é importante a gente sempre frisar, porque ele é um elemento de desenvolvimento acadêmico. Mas aí eu vou para o mundo prático, né? E as empresas têm entendido isso, e o universo acadêmico também, né, é nativo. Mas quando vocês olham, quando não ajuda no sustento da família, esse número, quando a gente pega o vermelho, hoje é de 20%. É um dado atual, né? Quando a gente pega que ajuda no sustento da família, 69% dos estagiários brasileiros hoje usam a sua Bolsa Auxílio para ajudar a sua família. E o último dado, quando a gente olha quem é responsável pelo sustento da sua família, esse dado cresceu bastante quando a gente fala para esse ano, né? Então hoje ele é de 11%, mas vocês podem ver a gradação dele com o tempo, né? E aí você tem do lado direito um pouquinho dos benefícios, como que isso é usado, né? Passando mais adiante, aqui a gente fez uma qualificação do qual que é o primeiro lugar que esse estagiário usa a sua Bolsa Auxílio, né? Então a gente olha muito que hoje também o estágio, ele serve para o jovem. Eu falo jovem, mas o estágio não é para o jovem, né? É para todo mundo. Mas o estágio serve hoje para os estagiários e estagiárias do nosso país, não só como um elemento de desenvolvimento, mas também ele tem uma importância econômica bem latente, né? Quando a gente olha um pouquinho para o perfil dos estagiários, quando a gente fala de renda, né? Então você olha que você tem um perfil que se antes a gente falava que estagiário era um luxo, ainda bem que a gente evoluiu, porque a gente olha que o estágio hoje está um pouquinho mais pulverizado, a gente pode melhorar muito, tem muito a melhorar, mas os dados mostram também que a gente tem aí algo muito conectado com rendas de salário mínimo que não são tão elevadas, né? E o último dado aqui, que eu acho que é importante, 50% das famílias dos estagiários são beneficiários de auxílio emergencial quando a gente estava na época da pandemia. Pode tirar, por favor, acho que eu queria só dar uma pincelada. Um outro dado que eu queria trazer antes de começar a gente conversar sobre o tema, a gente viu um comportamento em 2023 muito interessante em relação ao estágio. A gente teve um crescimento entre pessoas de 27 a 29 anos de mais de 27%. Pessoas mais velhas interessadas em serem estagiários. Esse foi um comportamento um pouco único que a gente viu. Então, para mim, traz um elemento de uma quebra de paradigma também, né? Que hoje o estágio
também não tem mais um paradigma de que é para um jovem, né? Então, cada vez mais a gente viveu no Brasil algo que era o sonho de muita gente, fazer uma faculdade, mas por situações socioeconômicas às vezes não conseguia cumprir e projetava no seu filho, nas pessoas mais novas. É como se tivesse inspirado, né? Então eu já não consegui cumprir uma faculdade, agora eu projeto. Isso a gente tem visto um comportamento crescente de mudança. De não, pessoas que estão se permitindo fazer faculdade mais tarde. Então, um pouquinho de dado trazendo para vocês. E perspectiva, a gente viu também que para o segundo semestre a gente começa a ter um aumento significativo do número de estagiários projetados, nós lá do CIEI, num aumento de quase 13% para o segundo semestre das oportunidades, né? Mas vamos dar um passo para trás, né? Quando a gente olha para a importância do estágio na sociedade, hoje, quando a gente pega na cadeia de mercado de trabalho, porque quando a gente olha, quando eu estou me capacitando, quando eu estou entrando, quando eu estou querendo fazer cursos, eu posso seguir a via acadêmica, mas eu quero seguir uma via também de sustentar a minha família. Quando eu pego para o mercado formal, a gente tem 3 opções, né? Ou eu sou um jovem aprendiz, porque o jovem aprendiz é a porta de entrada de uma pessoa no mercado de trabalho de 14 a 24 anos. É uma lei que ela obriga as empresas a contratarem de 5 a 15% dentro dos seus quadros. Então, ou a cadeia na entrada no mercado de trabalho formal é: eu sou jovem aprendiz, ou eu sou um estagiário, e para ser estagiário eu preciso estar ou na faculdade, ensino médio, como a lei coloca, ou eu sou um CLT. E para ser CLT, quando a gente olha para o mercado de trabalho de desemprego, cada vez mais as vagas seletistas diretas, elas pressupõem uma especificidade, né, coisas mais específicas para a entrada no mercado de trabalho. Então, quando eu olho para o mundo empresarial, eu tenho essas 3 opções, ou você tem a informalidade, né, que é tudo que a gente não quer. Quando eu olho para as 2 primeiras, hoje o jovem aprendiz é responsável por cerca de 500 mil oportunidades. O estágio, 642 mil. Então eu estou falando de um universo de 1 milhão, que não representa quase nada para o universo que eu tenho de estudantes e de pessoas querendo se alocar. O que a gente tem visto com o passar do tempo é que primeiro o estágio ele era uma alavanca para poucos, só de desenvolvimento complementar do seu estudo na faculdade, e ele passou a ter um significado diferente. Nessas novas gerações, primeiro que o estágio ele é muito importante para o próprio jovem, para a descoberta se aquilo que ele achava que queria fazer na faculdade, no aspecto prático, é real. E isso é muito importante para uma trajetória profissional, porque a partir disso eu significo se aquilo que eu, por uma tese, né, as pessoas fazem as escolhas muito cedo, né, com 16, 17 anos, eu escolhi que eu queria um tipo de faculdade, mas quando eu vou para a prática, eu percebo se aquilo cola com a minha vida ou não. Então esse é um elemento muito importante em termos de trajetória. E o segundo elemento que a gente tem visto é de efetivamente já servir como uma alavanca que significa o meu estudo. Hoje, a gente olha para níveis de evasão, tanto de faculdade quanto de escolas, cada vez mais crescente. E isso se dá pela necessidade de trabalho, né? A gente vive num país que, infelizmente, a gente adoraria que as pessoas pudessem só estudar, cumprir a sua trajetória de estudo e depois eu penso em trabalho. Mas não é o país que a gente vive. As pessoas, desde cedo, precisam trazer alimento para dentro de casa, precisam ajudar a sua família. E nesse aspecto, cada vez mais, elas infelizmente têm que fazer uma escolha. Então é uma via que você tem que escolher se eu vou para o mundo do trabalho ou se eu vou para o mundo do estudo. E não tem que ser uma dicotomia, né? A gente pode juntar as 2 coisas e aí a beleza do estágio, quando a gente bem trabalhado, né? Uma oportunidade que eu tenho de sim me desenvolver e ao mesmo tempo eu trazer recurso, aprender uma profissão e também continuar subsistindo, né, e continuar segurando. A gente tem visto que o estágio tem também sido uma mola propulsora da continuidade desse jovem na faculdade. Então, ele também tem sido esse elemento com a mudança dos tempos, né? Antigamente a gente falava, não, é uma bolsa que, na verdade, o dado que eu trouxe para vocês há pouco, ele mostra isso, né? Se 69% dos estagiários hoje usam a sua bolsa para também ajudar a sua família,
quer dizer que ele passou a ter uma importância também socioeconômica. E aqui eu não estou entrando no mérito do que eu acho, se eu acho isso bom ou ruim. É um dado. O dado é esse. Então ele tem ajudado também a que esse jovem continue na faculdade. A gente viveu um boom universitário em algum momento no nosso país, onde muita gente se inscreveu, a gente tinha muito benefício para entrar, só que depois a gente teve muita gente que entrava numa faculdade e saía, né? Então altos índices de evasão, e o estágio ajuda muito esse elemento de continuar. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, e o que as empresas buscam desse estagiário hoje em dia, é um estagiário cada vez mais conectado com as coisas que acontecem, né? Então a gente tem visto aí o objetivo das empresas crescente querer contar com estagiários, então essa é uma ótima notícia, né? As empresas cada vez mais têm se interessado pelo pacote que o estagiário traz, porque o pacote que o estagiário traz é alguém que está se desenvolvendo, é alguém que está ainda em curso, é alguém que aprende na prática, ele traz coisas novas para a empresa, porque ele tem um olhar muito latente e muito moderno, porque ele está vivendo no mundo acadêmico. Isso é muito bom, porque ele traz conhecimento para dentro da empresa. E ela tem visto com um olhar de aposta, né? Porque, obviamente, quando entra um estagiário, ele tem 2 anos para poder aprender, para poder pegar a cultura. Hoje, o mundo do trabalho liga muito para quando a gente fala dos aspectos culturais, o famoso fit cultural. E quando você contrata um estagiário, isso é ótimo, porque você pode moldar ele dentro dos aspectos culturais, ele vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo. Então as empresas cada vez mais têm formulado com o lado positivo de desenvolver novos programas de estágio. Para isso, a gente precisa entender cada papel de cada um compõe um papel importante. O mundo acadêmico, é importante que ele entenda o quanto que o protagonismo dele, sobre ele pode dar essa oportunidade, porque quem dá a oportunidade do estágio é também a universidade, né? O ente, são os entes acadêmicos que dão essa oportunidade, porque se o jovem não estiver atrelado, vamos lembrar muito do que a lei preceitua, né? Que na verdade ele é um aspecto prático, mas dentro do acadêmico. Então ele precisa, quem comanda, quem pilota as regras e como tem que ser ou não, é o mundo acadêmico. Então, se esse mundo acadêmico entende a importância de eu oportunizar o aprendizado prático para essas pessoas, isso fomenta muito, né? A gente tem visto muito as empresas querendo cada vez mais, acho que, contar com estagiários em novas áreas, e aí também a gente depende do mundo acadêmico procurando incentivar para que esse jovem esteja mais conectado às coisas que acontecem, para que a gente possa gerar mais oportunidade. Uma coisa que o mundo das empresas indica e sempre nos cobra muito é para desburocratização um pouco dos processos, né? Então isso a gente sempre tem trabalhado e procurando dar a segurança que precisa, né? A gente sempre toma muito cuidado, e principalmente no CIE, e acho que todas as organizações têm o cuidado da gente não descaracterizar o porquê o estágio nasceu, né? Porque isso é fácil, né? Então, eu contrato um estagiário, mas aqui eu coloco e vale tudo. Isso não pode ser também. Então a gente tem que colocar as coisas nas caixinhas devidas. A gente tem uma preocupação que é muito importante, a gente olhar para o estágio como uma forma de complemento. A gente vê alguns desvios, e aí o Ministério Público do Trabalho sempre está trabalhando conosco aí em parceria para que a gente possa sempre conscientizar o mundo das empresas dessa importância. A gente tem visto aí para 2024, conversando com muitas empresas, tentando conscientizar da importância que elas têm em ter um estagiário. Acho que a gente deveria viver, quando a gente olha para o mundo do trabalho e a gente olha para a juventude brasileira principalmente, ela é a que mais sofre com o desemprego hoje em dia. Porque, de novo, quando a gente pega o mundo do trabalho atual, com as novas tecnologias, cada vez mais as empresas têm buscado gente com experiência. E essa é uma batalha que temos tido diariamente. Para você ter alguém que é experiente, você precisa dar a primeira oportunidade. A primeira oportunidade precisa vir via estágio. A gente tem conseguido conscientizar muitas empresas para que elas aumentem aí o seu olhar sobre o estágio, o seu olhar sobre a efetivação desse estágio. E a gente tem conseguido avanços que eu posso trazer para vocês. É que 2024
tende a ser um ano melhor. A gente depende, obviamente, de condições macroeconômicas, mas o que a gente tem conversado, hoje a gente tem mais de 37 mil empresas parceiras que se relacionam conosco. A gente tem feito um trabalho diário com elas de conversa sobre a importância do estágio, sobre a importância de acreditar num programa de desenvolvimento de pessoas plugadas com o acadêmico. A gente tem visto um cenário bem positivo. E o que a gente tem visto é a necessidade das empresas de contar cada vez mais com estagiários que venham com uma mentalidade já pensando no futuro, né? A gente fica muito feliz dentro de casa quando a gente vê um incremento nos estagiários de pedagogia, porque é o que o nosso país precisa cada vez mais. Então a gente não vai ter um país melhor sem a gente efetivamente ter mais professores. O que a gente enxerga é que tem no mundo... A gente tem muitas vagas de pedagogia, mas a gente precisa de mais jovens que estejam interessados em cumprir essas vagas de pedagogia, porque é sempre esse equilíbrio, né? O mercado de trabalho nos dita quais são as oportunidades. A gente olha para as oportunidades, muitas oportunidades em tecnologia, como todo mundo sabe. Hoje o Brasil tem uma defasagem de quase 400 mil vagas em tecnologia. E quando a gente olha para dentro de casa, pouco tem vindo para suprir o mercado de tecnologia dentro da figura do estágio. O estágio está ainda muito em questões administrativas, pedagogia, a gente tem questões contábeis, mas quando a gente olha para a tecnologia, a gente ainda não tem um grande número de estagiários que vêm, e esse é um ponto que a gente poderia debater e conversar como é que a gente faz para aumentar muito também nessa área que vai ser, já é o futuro, não é nem o futuro, é o presente, né? E o que a gente olha são cada vez mais contratações ou de gente para informalidade ou por projeto, ou CLT já com muita gente que tenha muita experiência. E a gente faz um plug não na potência que poderia sobre o estágio, né? Quando a gente olha o nosso país só com 600 mil estagiários é muito pouco. E o que as empresas relatam muito para a gente é que também faltam, às vezes, perfis de estagiário para as necessidades que elas têm, né? Então, criarmos a conexão com o que o mundo do trabalho precisa, o que o mundo acadêmico gera, a forma que a gente conecta essas coisas, todo mundo vai ganhar e a gente vai ter um desenvolvimento enquanto país maior, né? Então é um pouco do que a gente tem visto. Queria abrir aí um pouquinho a palavra aí para a gente, não sei se tem perguntas, para a gente poder... A gente vai passar a palavra para os dois, depois a gente abre o bloco. Legal, das perguntas. Bacana. Então, queria agradecer a fala inicial. Haveremos uma troca de cadeiras. Tudo dentro do previsto. Feita a troca de cadeiras, eu passo a apresentação da Tassiana, que de mini currículo aqui também não tem nada. Tassiana Maria Nascimento de Oliveira, gerente de desenvolvimento profissional do Instituto Evaldo Lodge, o IEL, está como gerente de desenvolvimento profissional no IEL de Goiás, possui especialização em marketing, além de formações em liderança, coaching e gestão por processos. Acumula experiência de 18 anos, atuando em gestão de projetos de estágio, que tem como principal atividade o desenvolvimento profissional dos estagiários. Então, Tassiana, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Tassiana Oliveira, minha autodescrição, né? Bom, sou uma mulher branca, baixinha, tá? 1,53 m, tenho cabelos claros, uso óculos, na altura do pescoço, meu cabelo. Sou pernambucana, sou lá do Recife, mas moro em Goiás há 27 anos. E vivo no mundo do estágio há uns 20 anos. É um mundo que eu estou encantada, né? Ao chegar aqui hoje, fiquei mais ainda ao ouvir, né, o que está acontecendo, o que está por vir. E a gente precisa estar bem atenta a tudo isso. E eu gostaria muito de comentar com vocês qual é o papel, né, de uma organização como um agente de integrador, agente de integração. O agente de integração ele faz a relação entre instituição de ensino, empresa, estudante e mercado de trabalho. A gente articula junto com as instituições de ensino, porque sem elas a gente não tem os estudantes.
Então, nós nos relacionamos com ela, fazemos convênio para saber se aquele curso realmente pode ter a prática do estágio. E trabalhamos em parcerias com palestras, levando conhecimento aos estudantes lá dentro. Temos parceria também com as empresas que são que a gente chama nossos clientes, que oportunizam as vagas. O IEL ele tem que abrir essa frente de mercado, identificando oportunidades em empresas que agreguem valor aos seus estudantes. Eu vejo aqui que tem muitas instituições de ensino. Então, esse papel de trazer o estudante também para a realidade do mundo do trabalho, por meio da nossa comunicação, das nossas trilhas de carreiras, né, nossas capacitações, para que eles se preparem para esse momento. Então, esse é o papel do agente integrador, é unir essas pontas dentro da legalidade, dentro da lei, fazendo cumprir os papéis de cada um e auxiliando, porque a gente precisa um do outro. A empresa precisa da vaga, oportunizar a vaga. A instituição de ensino, a gente precisa se adequar à realidade da instituição e o estudante precisa da vaga. Então, nós fazemos esse trabalho. E falando um pouquinho, né, de perspectivas de mercado, trazer um pouquinho sobre a realidade atual, né, do mundo do trabalho. Nós temos aí quase 9 milhões de desempregados, fonte agora do IBGE de setembro, né? E, diante disso, nós vemos lá uma baixa qualificação dos candidatos, realidade hoje, gente, falta de mão de obra especializada e remunerações e benefícios não atrativos. Esse é um grande gargalo hoje. Estou trazendo uns cenários que é para a gente conversar mais à frente. Tá? E, diante disso, a gente faz uma comparação, faz um levantamento, quando a gente fala dos que nem estudam nem trabalham. Então, aponta que os jovens entre 28 e 24 anos representam 55% da população desempregada do Brasil. Então, esse número é em torno de 5,2 milhões de jovens nessa faixa etária desempregada. Aí a gente volta na informação anterior de tantos milhões de desempregados, né? Mas será que todos eles estão realmente desempregados? Será que não estão na informalidade? O que está acontecendo? Mas é preocupante. Isso aqui é um dado muito preocupante, porque nós somos o vice, a gente só perde vice mundial, né? A gente só perde para a África do Sul. Nós temos uma população gigantesca de jovens que a nossa maior preocupação não estão estudando. Então, o que é que nós, como sociedade, academia, agente integrador, o que a gente vai fazer para pegar também esses estudantes, trazer eles para a realidade, porque senão a gente nunca vai ter pessoas qualificadas suficientes para suprir as necessidades do mercado. Senão a gente não vai ter profissionais especializados. E a gente percebe hoje, no mundo do trabalho, que as empresas estão buscando quem está empregado, não é quem está desempregado. Porque quem está desempregado, a maioria não está com qualificação. Então, por isso que há essa concorrência voraz entre as empresas de pegar profissionais especializados. Então, a gente precisa estar atento como vamos trabalhar com esse público aqui, para poder atender a perspectiva de mercado, né? Então, trazendo uma fonte também, né, da ABRES, dos alunos matriculados e dos alunos que são estagiários, o universo é muito baixo do nível superior, não chega a 8%. Então, o que a gente pode fazer por esses estudantes? Sabemos que tem alguns que estão trabalhando, já estão no mercado de trabalho, mas a maioria não. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode fazer diferente? E, por isso, precisamos do apoio da instituição de ensino, né? Temos também uns dados que, em 2002, o IEL colocou um pouco mais de 102 mil alunos em campos de estágio. No primeiro semestre desse ano, mais de 60 mil. É um dado para a gente muito importante, porque percebemos que, pós-pandemia, foi melhorando. Durante a pandemia, foi algo assim, todos nós passamos assustadoramente, né? Muita gente desempregada. Mas a maioria das empresas que tinham estagiários, elas permaneceram, elas não abriram novas oportunidades, mas permaneceram com alguns contratos de estágio, e isso ajudou muito. Ajudou a sociedade, ajudou os estudantes a permanecer em sala de aula. Houve uma evasão escolar também muito grande nessa época, porque muitos estudam em escolas particulares, né, universidades particulares, e não podiam mais pagar a faculdade.
porque perderam algumas bolsas de estágio. Então, a gente precisa estar muito atento a o que a gente pode fazer por esses estudantes, que hoje a gente tem estagiários de 60 a 65 anos, pessoas que estão em transição de carreira. E isso é muito rico. Quando eu tirei um relatório, nós temos mais de 500 pessoas entre 45 e 65 anos estagiando. Isso é muito importante, isso é bom. Então, a gente vê que o número é crescente. E nós temos também uma avaliação, foi feito um levantamento, a pesquisa sobre efetivação no Brasil. Olha como a importância do estágio no mercado de trabalho é fundamental. Em torno de 50% a 60% dos estagiários são efetivados dentro da empresa, durante o seu estágio ou após o término mesmo. As empresas têm visto nos estudantes uma oportunidade de desenvolver, e reter talentos. Porque vamos voltar lá na primeira lâmina, que não tem muitas pessoas qualificadas. Então, as empresas estão vendo no programa de estágio, estão desenvolvendo grandes programas de estágio, onde elas trabalham toda uma trilha de carreiras que desenvolve esses meninos, esses estudantes, desenvolve e retém como futuro profissional. Olha a riqueza disso, olha a responsabilidade da academia junto com a agente de integração, porque tem que preparar tecnicamente esse jovem, e nós apoiamos eles nas questões mais comportamentais para que o mercado de trabalho continue aquecido. E nós temos aí uns desafios, que a gente precisa estar focado, que são duas vertentes assim interessantes. A empresa ela precisa também estar preparada para receber esse estudante, porque o estudante hoje, o estagiário hoje, e olhando para o futuro, ele analisa muito se a empresa tem um plano de carreiras. O que essa empresa tem para me propor? Isso é muito bom, faz com que as empresas se movimentem e valorizem, Estão trabalhando também a questão, um dos desafios é o trabalho híbrido, a diversidade e inclusão e o avanço tecnológico. Tivemos uma experiência muito interessante, o IEL teve, e que foi muito assim, interessante para a instituição de ensino. Uma empresa nos procurou que os estudantes de tal instituição de ensino não estavam com as competências técnicas interessantes dentro da determinada indústria. Mas por que não? Eles não entendem das tecnologias, das máquinas. Vamos conversar com a instituição de ensino. E na instituição de ensino foi identificado que a estrutura estava atrasada, estava obsoleta, não estava acompanhando o que o mercado está precisando. E foi um divisor de águas para que houvesse todo um movimento na academia para mudar essa estrutura, porque ela estava formando pessoas que não estavam preparadas para a realidade do mundo do trabalho. Então, essa questão do avanço tecnológico ela é fundamental dos dois lados, para quem está procurando se ingressar no mercado de trabalho, por meio do estágio, principalmente, e também das empresas para poder receber esses estudantes. Temos aqui também um novo cenário que é muito, muito interessante. Eu vendo as professoras falando da academia, o tanto que é rico, e hoje a gente percebe nas contratações que é menos ênfase na parte técnica e mais nas competências comportamentais. O mundo está mudando rapidamente. Antigamente, a gente era muito só competência técnica. Agora, as habilidades comportamentais, elas estão se destacando mais porque muitos não têm a qualificação necessária. Então, as empresas de RH, quando fazem esses processos seletivos, elas focam muito nas competências comportamentais e daí começa a desenvolver as outras competências técnicas. Elas investem. Tem empresas que pagam a faculdade, tem empresas que pagam vários cursos extracurriculares para os estudantes, para os estagiários, justamente para ele desenvolver as outras competências técnicas que ele não tem. Então, os estudantes têm que ficar muito atentos o que é que está se procurando hoje, E o que é que elas esperam, as empresas esperam dos nossos profissionais? Capacidade de tomar decisão e a adaptabilidade são algumas habilidades assim que a gente pode trabalhar, que há uma necessidade gigantesca, principalmente também na inteligência emocional.
Por mais que a gente seja bom tecnicamente, domine o assunto, faça, mas assim, se eu não consigo me adaptar facilmente às mudanças, né? Se eu não tenho autoconhecimento, se eu não consigo, né, me controlar, tomar decisão, porque o mundo agora está exigindo, o mundo do trabalho está exigindo de nós uma competência que, assim, a maioria não usa muito, que é solucionar problemas. A gente está vivendo um momento de automatização de processos, de robotização, de inteligência artificial. E para nós compete pensarmos, achar soluções. Então, para isso, eu preciso ser uma pessoa que tenha criatividade, uma pessoa que tenha adaptabilidade e seja rápido em tomar decisões. Porque o mundo, tudo é para ontem. As decisões são para ontem. Mas os nossos estudantes, os nossos estagiários estão preparados para isso? Como é que a gente vai trabalhar isso dentro da academia e fora, para auxiliar a inserção deles no mercado de trabalho? Como é que vai ser esse desafio? O que a gente tem feito de diferente? Porque nós precisamos agir, né? Então, minha dica para os estudantes, para quem está em busca, né? Investe em cursos para obter qualificação. Nunca se existiu tantas oportunidades de cursos gratuitos e online, né? No Brasil e fora do Brasil. Então, quem tiver a oportunidade, se qualifique, utilize as tecnologias para se destacar. Porque tudo hoje é tecnologia a turma de hoje pega muito rápido, aprende muito rápido. Aprenda a usar isso ao seu favor, né? Manter boas relações, pesquisar tendências de mercado, né? E estabelecer metas com foco. E algo que eu acho muito rico, porque começar, né, a vida profissional com o estágio. Porque é aí que a gente aprende, a gente erra, faz de novo. A gente tem várias oportunidades. Quando se é estagiário, tem várias oportunidades para se colocar em prática. Porque depois que eu for um profissional, é diferente, né? O nível de cobrança é outro. Então, por isso que é importante, principalmente, para identificar se essa é a carreira que eu quero para a minha vida. Porque, às vezes, na teoria, existe uma idealização, mas quando eu vou para a prática, ou ela vai me fortalecer, ou ela vai fazer, não, no caminho não é esse. Olha a riqueza do estágio. E nós, como agente de integração, a gente vê muito isso na ponta. É muito rico você ver o estudante feliz, satisfeito, aprendendo. Gente que não sabia fazer nada e quando tem uma oportunidade, porque nunca teve uma experiência profissional. Então, quando entra dentro de uma empresa que tem uma oportunidade de fazer algo diferente, fica rico. Ele se transforma, ele começa a acreditar nele, né? Então, começa a mudança social, cultural. E quando nós de cada agente de integração, fazendo esse papel intermediando, é fantástico. Porque a realidade lá na ponta, nas regiões do Brasil, são muito diferentes. Então, a gente precisa, né, incentivar os nossos estudantes. Nas minhas conversas, eu peço muito na academia, apoiem seus estudantes a fazerem estágio, indica esses estudantes. Família, apoia também. Pai, mãe, incentive seu filho, não deixa ele em casa, não. Se ele faz ensino médio, técnico, superior, incentive seu filho a fazer um estágio. Ele precisa entender como funciona o mundo do trabalho e que está mudando muito rápido, né? Então, tem algumas dicas para se conseguir um estágio. A primeira que eu acho sensacional é que, por não ter experiência, fala um pouquinho no seu currículo dos seus conhecimentos, experiências acadêmicas, né, sociais e de vida. Tem coisa melhor do que você colocar no seu currículo, olha, eu faço trabalho voluntário, olha, eu já direcionei vários cursos junto com meus colegas lá na faculdade, olha, eu coordeno o grupo tal, olha, eu faço isso. Isso é importante num currículo de um estudante que não tem experiência. É assim que a gente começa, é assim que todos nós começamos, né? Então, assim, ficar atento, né? Estar preparado para os modelos de entrevistas que acontecem hoje em dia. Muitas entrevistas são online.
E agora, como é que eu faço? Onde eu fico? Como é que vai funcionar? São coisas básicas, mas que são fundamentais no dia a dia de um estudante. Tá? E dicas para ser um estagiário diferenciado, né? Respeitar a cultura institucional da empresa. Nós temos várias formações, vários segmentos de atuação. Então, pesquisa, entende o propósito dessa empresa, conhece, antes de do estudante fazer uma entrevista. Isso é muito importante para que você se identifique e tenha um excelente estágio. Então, a gente orienta muito os estudantes. Esse é um dos papéis do IEL, orientar os estudantes, né, para que faça isso direitinho. Algumas áreas que estão em crescimento, né, e que vão permanecer ainda por uns 3 a 4 anos, tem crescido muito. Serviços financeiros, o agro, a saúde, em todas as áreas. Tem muita, está no crescimento. Então, aquele estudante que se identifica com alguma formação nessa área daqui, se dedica, porque tem oportunidades. Está precisando de profissionais aí e qualificados. Tá? E eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre alguns projetos de lei que eu acho importante a gente... Falou tanto de lei ontem, né, Rogério? Também hoje. E comentar um pouquinho alguns projetos de lei que estão tramitando, que eu acho interessante nós sermos participativos, porque existem projetos de todos os tipos, tá, gente? Não sei se vocês têm acompanhado, mas existem projetos que vão ajudar e outros não vão ajudar no programa de estágio, né? Tem esse aqui, o 1843, que está tratando de recesso remunerado, quem pode contratar estagiários, tempo máximo de estágio na mesma concedente, alguns temas. Estágio obrigatório e não obrigatório, está sendo discutido. Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade, se envolver mais nesses detalhes, né, que eles impactam diretamente nosso papel lá na ponta, como agente integrador, apoiador da instituição de ensino, e impacta também no número de vagas. Que nossa expectativa é que ela continue crescendo, mas dependendo dos projetos que venham pela frente, né, aí talvez atrapalhe. Mas nós estamos aí confiantes que vem para ajudar. E algo que é muito interessante, que já foi aprovado, creio que vocês comentaram, foi sobre o estágio remoto, mas que precisa ser ainda detalhado qual o papel de cada um. Só fala que é o estágio remoto, está autorizado. Tá, mas e aí, quais são os papéis e as responsabilidades? Qual o papel da concedente? Qual o papel do estagiário? Como é que vai ser essa avaliação? Como é que vai ser esse acompanhamento, essa supervisão? Existem muitos gargalos que precisam ser tratados. Então, o nosso desafio hoje é trazer à tona tudo o que está acontecendo aí no mundo do trabalho para esses estudantes e para aqueles que não são estudantes. Precisamos incentivar aqueles que nem estudam nem trabalham a estudarem, para que a gente possa ter um país melhor, ter uma educação de qualidade, né, e possamos ter excelentes profissionais aqui no Brasil. Tá bom? E eu desejo para cada estudante desse país, né, uma oportunidade de estágio que ele proporcione ocupar um papel social, profissional e cultural de destaque na vida cidadã e no mundo do trabalho, porque o estágio é o início de tudo. Obrigada. Só complementando, acho que é um ponto importante que a Tatiana colocou, e muito bem colocado, quando a gente olha as habilidades para trabalhar hoje, cada vez mais, a gente fala de soft skills, comportamental, mas tudo é uma ponte, né? Quando eu estou dentro do mundo da academia e estou no mundo do trabalho, o que a gente tem sentido na prática, não sei se a Tarsana concorda, hoje o mundo do trabalho exige autonomia, ele exige cumprir coisas, entregas. E quando a gente olha como a nossa juventude está sendo formada, ela está sendo formada pelo controle. Então se eu preencho uma lista de presença, eu tô dentro. Eu faço uma prova, e aí se eu tirar 0 num dia, no mesma prova, a Tarsana tirar 10, no dia seguinte a gente tem a mesma matéria. Só que no mundo do trabalho não tem prova. Assim. Uhum. No mundo do trabalho nós não somos medidos por isso. Só que a pessoa é a mesma. Ela está acostumada, aculturada com um jeito de desenvolvimento das suas competências comportamentais dentro do mundo acadêmico de um jeito e no mundo do trabalho de outro. E aqui eu não estou tecendo nenhuma crítica, mas é o que fica meio esquisito, né? Quando a gente olha o que o mundo do trabalho está requisitando
de um profissional hoje versus o que eu estou treinando dentro quando eu estou num ambiente acadêmico. E a gente tem sentido muito isso, porque quando as empresas viram e olham para nós como agentes de integração e pedem o desenvolvimento das habilidades comportamentais, é porque também esse jovem vem com uma outra cabeça, essa pessoa vem com uma outra cabeça totalmente diferente. E quando a gente fala de cultura, cultura é aquilo que nós fazemos várias vezes da mesma forma. Ninguém impõe cultura, né? É aquilo que eu me acostumo. E durante muito na nossa trajetória acadêmica, desde a escola, desde os primórdios da escola até a faculdade, a gente continua com o mesmo modelo de desenvolvimento, só que o mundo do trabalho quer outra coisa. E aí eu acho que fica a reflexão para que a gente possa debater qual é o equilíbrio disso. Eu não acho que é nem 8, nem 80. Eu acho que a gente tem um jeito de desenvolvimento acadêmico para que a gente aprenda as coisas básicas, mas a gente não pode ignorar qual é o formato hoje que uma pessoa, quando vai para o mundo do trabalho, é considerada como bem-sucedida. Porque no final do dia a gente precisa gerar pessoas para que possam estudar, aprender, mas que possam crescer na sua profissão. E se o mercado está dizendo para a gente, como a Tarsila bem colocou, que cada vez mais eu não olho tanto, não é que eu não olho para os aspectos técnicos, eu sou um pouco crítico até quando a gente fala isso, né? Você tem óbvio, o aspecto comportamental é valorizado, mas com o desemprego crescente, na verdade as empresas querem as duas coisas. Sendo super pragmático, elas querem as duas coisas. Difícil eu vi também na minha trajetória, 20 anos olhando para a empregabilidade, de empresa que aceita também você não ter o técnico. Ela te dá mais tempo, se você tiver um bom comportamental, ela te dá mais tempo de você atingir o técnico. Mas porque uma coisa é consequência da outra. Se eu tenho um comportamental bem apurado, obviamente eu corro atrás das coisas. Eu vou atrás de mais conhecimento, porque eu sou um protagonista, porque eu tenho autonomia, porque eu sou resiliente positivo, porque eu busco mais conhecimento. Então acho que só para ficar uma provocação de o quanto quando a gente olha para os modelos que a gente está formando as novas gerações, e aí eu olho até para a escola, porque a gente está falando de um futuro, mas a nossa escola de hoje, será que ela está desenvolvendo as habilidades que hoje o mercado de trabalho já está pedindo? Porque é uma cadeia. Se hoje eu estou com um jovem que não está sendo desenvolvido nas habilidades comportamentais que importam, daqui 2 anos, 3 anos ele está no mercado de trabalho. E aí a gente vai continuar, é uma bola de neve. Porque o mercado de trabalho, ele é só o reflexo que a gente tem dos profissionais hoje no mercado de trabalho, é simplesmente o reflexo de toda uma trajetória estudantil. E em educação não tem milagre também, né? Educação é um processo. Não é um curso de 4, 5, 6 meses que vai resolver todos os problemas, né? Então eu queria só para deixar um pouco essa provocação para a gente poder fazer a análise, né? Se as coisas estão equilibradas, se a gente está gerando as competências que são necessárias para o mundo do trabalho. Perfeito, obrigado. Bom, então eu vou abrir aqui para as perguntas. Eu vou até fazer uma proposta de quem tiver interesse em fazer pergunta, a gente faz um bloco de perguntas para facilitar a resposta, até porque meu agradecimento aí para o Rodrigo vai em dobro, né, Rodrigo? Eu estou mais preocupado que ele com o horário do voo dele aqui. Já estou nervoso com o horário do voo dele. Então eu vou fazer as perguntas em bloco para a gente facilitar aqui a vida, principalmente do Rodrigo. Pode ser? Então, quem tiver interesse, já senta aqui pertinho, fiquem à vontade. Daí a gente faz as perguntas e já anotei as perguntas aqui também de quem está no YouTube. Pode ficar à vontade, pode vir aqui para frente, aí você faz a pergunta e a gente responde em bloco. Pode ser? Não, tem que ser lá, ó. Só se você entrar no YouTube e perguntar aqui, aí eu anoto, mas senão tem que ser lá. Boa tarde, cumprimentar vocês, né? Eu já falei aqui antes, né? Já fiz minha autodescrição. Eu sou do IFTM, lá em Uberaba, Minas Gerais. Eu trabalho direto com aluno, né? E às vezes pego o termo de compromisso de estágio do CIE, do IEL também, ali no Núcleo Regional Minas Gerais, CIE Minas Gerais e São Paulo também. E aí eu vendo vocês falarem, né, eu me fiz o seguinte questionamento. Já que o que rege vocês, acredito que sim, né, posso estar enganado,
a mesma lei, 11.788, de 2008, eu estou enganado? Não, não é? E o que me rege, enquanto instituição de ensino, eu trabalho na estágio, é a mesma lei. Eu percebi uma diferença enorme no modo como eu trabalho e no modo como vocês fizeram a apresentação de vocês. É assim, eu sinto que vocês estão muito mais próximos do mercado de trabalho do que, assim, eu lá enquanto estágio, lidando com os alunos, né? Assim, a gente faz a ponte, eu faço o contrato, esse é meu trabalho administrativo. Eu faço o contrato. Quando cai um contrato do CIE para mim na minha mão, ou do IEL, assim, eu dou graças a Deus, porque aí já está meio caminho andado, assim, sabe? Aí, voltando à questão que a gente estava tratando antes, que muita gente levantou aqui, a questão de conveniar a empresa ou não. Aí que vai minha pergunta para o pessoal se sentir à vontade, né? Não seria uma duplicidade, assim, eu conveniar uma empresa e o agente de integração, por exemplo, ter o mesmo convênio com a mesma empresa? Que história é essa, eu me perguntei, né? Por que a gente não casa os trabalhos que a gente sabe? Por que a gente não trabalha junto, né? Em vez de eu vou conveniar ou não vou conveniar, o agente de integração convenia. Eu estou trabalhando em duplicidade. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Muito obrigado a todos. Ok, obrigado. Não, mas tem um lote aqui, né? Então vai embora, Olha vai aqui, embora, ó. tá certo. Aqui tua listinha do dever de casa. Vai lá. Boa tarde a todos e todas, de novo aqui. Então, a dúvida que o colega Cristiano apontou é mais ou menos nessa linha de raciocínio, porque os agentes de integração têm contratos com as concedentes, concordam nesse sentido. E aí, a gente precisava ter mais uma interlocução com os agentes de integração, porque na hora que a gente vai, o nosso estudante quer ir a campo de estágio e a concedente exige que tenha o convênio ou o acordo de mútua cooperação com a instituição, aí seria interessante que a gente tivesse acesso a esses, né, cadastros, ou os contratos, né, que vocês têm disponibilizados, que aí a gente evitaria de ter que fazer, né, esse caminho. Outra questão, como vocês estão lidando com as concedentes que não conseguem assinar de forma digital? Porque, tendo em vista a questão do papel zero, né, que é algo agora, né, não tem como sair disso, mas a gente tem instituições concedentes que, às vezes, ainda tem essa dificuldade, a gente sabe, porque nós que trabalhamos aí com, às vezes, pequenas concedentes, né, então, às vezes, ainda não tem essa segurança, às vezes, por parte da concedente, eu vou entrar, vou assinar digitalmente, existe ainda a cultura de pegar no papel. Obrigada. Ok, obrigado. Bom, eu vou passar a devolver a palavra para os dois para fazer as considerações finais, norteadas aqui pelas observações que eu tive no YouTube, certo? E aqui, as principais questões, eu adaptei um pouco as perguntas, inclusive a tua última, o senhor falou sobre os convênios, adicionei seguro, certo? Que acho que é um tema que sempre permeia aqui. E depois eu faço até uma consideração. Mas, bom, quais as principais questões que surgiram? Eu vou dar uma lida aqui para você conseguir ler minha letra. Bora aqui. A primeira, como conseguir, eu acho que todo mundo que está nos escutando, e acho que essa é a dúvida de todo aluno, é como é que eu consigo um estágio? Como eu brinco, eu quero estagiar, né, Carol? Como é que eu consigo um estágio por meio de um agente de integração? Segundo ponto, o agente de integração atua para melhorar a visão do mercado sobre o papel do estagiário, ou seja, como é que o agente de integração, como esse interlocutor, ele trabalha para que a gente se desprenda daquela visão do estagiário que já passou aqui nas nossas falas, de servir café e tirar xerox. Isso é exagerado, mas é porque a gente utiliza isso aí para ilustrar a subutilização do estagiário. Terceiro ponto, colocado aqui eu mudei um pouco, foi uma das colegas que está assistindo, anotei o nome dela, mas me perdi aqui, enfim.
que como é que os agentes de integração poderiam dar feedback para as instituições de ensino sobre os alunos que foram contratados, ou seja, quem é que está sendo contratado? E como é que a gente aprende com esses que estão sendo contratados, ou seja, tendo estágio como direcionador para a empregabilidade, como é que a gente aprende com esses para voltar e retroalimentar o nosso sistema de formação? Outro ponto, como é realizada a captação e manutenção das vagas de estágio, como é que os agentes trabalham para que a gente consiga ampliar essa oferta de vaga para as instituições de ensino. Aí eu mudei um pouquinho a pergunta, tinha uma aqui, a gente quer ter maior interação com os agentes de integração. Eu fiz um meia-culpa. Qual é a dificuldade que os agentes têm? Chegou a hora de vocês falarem aqui, só faz escutar, na relação com as instituições. Eu tenho certeza que as reclamações, para a gente chamar de reclamação não, que as sugestões são muitas, da dificuldade que eles têm de chegar, conversar com a gente, passar o recado e a gente entender esse recado. Então, quais são as dificuldades na relação com as IES, nessa interlocução? E, por fim, convênio seguro, como é que isso é feito pelo agente de integração, qual é a vantagem que ele traz. E só um comentário, salvo engano, a lei ela dispensa a necessidade de convênio da instituição de ensino com a concedente, bem como do seguro, quando é feito intermediado pelo agente. E essa é uma das grandes vantagens da gente trabalhar com a gente. Como o senhor falou, eu me senti totalmente contemplado. Quando chega um contrato seu, aí o meu olho brilha. Em nome de Jesus, aqui está abençoado, vai dar tudo certo. Quando é o meu, não, eu vou ler tudo para ver o que é que tem e o que é que não tem. Então, estão aqui as perguntinhas, tá? Eu transformei em bloco. Na verdade, eu vou te passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Norteadas por essas perguntas, não precisa se pontuar uma a uma, fique à vontade, igualmente. Considerações finais, norteadas pelas perguntas que aqui foram apresentadas e pela nossa belíssima participação aqui no YouTube. Então, eu vou te pedir licença para passar para o Rodrigo, porque eu estou nervoso, como eu já falei, com o horário do voo dele. Eu vou ficar mais tranquilo quando ele cumprir aqui com a fala dele. Rodrigo, a palavra é tua. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta. Começando pelas perguntas presenciais aqui, acho que é de total interesse trabalhar. A gente tem, no CIE, são 20 mil empresas, organizações, instituições de ensino parceiras, e o que a gente tem procurado cada vez mais é trabalhar junto. A gente precisa trabalhar junto. E a gente já tem muitas instituições de ensino que, inclusive, a gente tem reuniões periódicas. Tá? A gente tem uma central hoje lá dentro que só cuida de parcerias com instituições de ensino, onde mês a mês a gente tem reunião para dar o retorno, né? O feedback de como é que está indo o seu estagiário, o que tem que melhorar ou não, porque é de total nosso interesse. Porque, na verdade, é do interesse do estagiário. Se é do interesse do estagiário, vai ser um interesse coletivo, né? Eu acho que essa liga, né, entre empresa, instituição de ensino e o ente integrador, eles precisam, na minha visão, não tem outra forma de sucesso quando a gente trabalha junto, né? A gente tem tido muitas boas iniciativas onde a gente trabalha junto, inclusive para essas questões que eu coloquei para vocês, a gente trabalha junto com as organizações, né? Porque é de interesse coletivo. Eu acho que o que é bacana é quando esse assunto não fica só dentro e adstrito a uma área, quando ela também permeia todo o corpo estudantil, para perceber que a metodologia, tudo que é feito, tem um impacto depois quando a gente fala no estágio, né? E a gente tem, então já fica de antemão aqui aberto o compromisso, nos procure para cada vez a gente estar mais juntos e vocês, se não estiverem ainda, integrarem, porque a gente precisa trabalhar juntos, né? Quando a gente fala também da assinatura digital, a gente ainda, no CIE, a gente tem uma operação ainda humana muito grande. A gente digitalizou todos os nossos processos, mas também a gente tem em todos os lugares do Brasil a questão física, porque a gente entende a realidade do Brasil e a gente precisa ir aonde a tecnologia ainda não vai. A gente viu um grande salto, ainda bem a gente teve no Brasil um salto de tecnologia grande, mas a gente ainda tem essa realidade, por isso que a gente ainda está preparado para atender não só o digital, e a gente tenta cumprindo a lei, mas também está próximo dos lugares mais longínquos e distantes. Bom, como conseguir uma vaga de estágio por meio dos agentes de integração? Então aqui tem muitos agentes de integração sérios, competentes, que fazem um trabalho honesto, transparente e digno. Estão aqui 2 exemplos, mas tem muitos outros. Então você que está nos assistindo agora, você tem todas
jogar nas plataformas de busca, estágio, se cadastre em todas elas. E aqui tem uma dica importante, acho que a Tarciela colocou, mas não adianta só preencher. Precisa parar e preencher direito. Porque hoje, quando você fala do digital, você depende de um bom cadastro. O que a gente mais viu, e aí eu vou dar um exemplo prático, a gente tem uma base gigante, mas os jovens, eles preenchem de qualquer jeito. E aí, não tem milagre. Porque se eu preencher de qualquer jeito, a empresa vai pedir uma vaga, se você não preencher o completo, como é que vai dar o famoso match? Não tem como. Então, o jovem, eu brinco que é, me ajuda a te ajudar. Dedique um tempo em silêncio, meia hora, não fala com ninguém, para e gabarita. Preenche tudo, português correto, vai no revisor, hoje a gente tem a tecnologia que ajuda. Então, coloca lá, faça a sua parte. Então, entre em todas as plataformas possíveis e imagináveis, mas preencha correto. Porque o que a gente vê também é que o jovem enche e fala, mas eu já preenchi meu cadastro. Ok, mas você preencheu de qualquer jeito. Você entrou e preencheu de qualquer jeito. Não vai acontecer. Então, acho que esse é um ponto muito importante, né? Como que a gente, agentes de integração, como que eles atuam para melhorar a visão sobre o papel do estagiário. A gente procura, do lado, e aí respondendo pelo lado do CIE, mas a gente procura estar muito próximo das empresas, com reuniões periódicas, para que a gente possa sempre significar esse papel. E aí desmistificar também, porque às vezes a empresa vem, e tem os dois lados, né? A empresa ainda vem com um olhar que a gente tem que puxar a orelhinha e falar, não, pera, é estágio, não é o que você está imaginando. E o contrário também é verdadeiro, a gente também faz a meia-culpa naquilo que a gente tem que melhorar, e está tudo bem, a gente está em constante evolução, então a gente procura sempre fazendo, e aí, isso é os elementos práticos, né, quando a gente vai com o nosso time campo a campo, e também tentando fomentar a discussão. Então, um exemplo que eu dei para vocês, que era o Prêmio de Melhores Empresas por Estágio, também foi uma iniciativa de valorizar quem faz a empresa que faz o trabalho bem feito. Sobre o olhar do estagiário. Quem é que respeita, quem é que acolhe, quem é que desenvolve, quem é que efetivamente as empresas brasileiras que estão fazendo um trabalho sério. Porque isso é importante, né? Então, através de uma premiação, também a gente consegue dar luz e uma visão de qual que é o papel correto. E aí muitas empresas viraram para a gente e falaram assim, por que eu não ganhei? E aí a gente tem também o feedback contrário. Você não ganhou porque você precisa fazer isso. E aí, quem sabe, no próximo ano ela melhora a atuação dela para poder premiar, né? E aí a gente consegue pegar as melhores iniciativas. Como é realizada a captação e manutenção de vagas de estágio, aqui é um trabalho hercúleo que é feito, porque não é fácil, e a gente busca sempre estar fazendo a prospecção para todas as empresas brasileiras para apresentar o que é o programa de estágio. Tem muitas empresas que, pasmem, mas não tem muita familiaridade com o tema. A gente procura apresentar, facilitar os processos, porque tudo que a empresa não quer são coisas burocráticas, então a gente procura facilitar. E as renovações, a gente sempre está tentando se antecipar. Como é que a gente se antecipa? Primeiro, vendo se elas estão tendo uma boa experiência com esse estagiário, e aí a gente procura dividir com as instituições de ensino isso e precisa estar próximo, e procurando antecipar. Então, agora, por exemplo, a gente vai viver dezembro, julho, dezembro, são momentos muito pujantes de estágio, porque tem muitos contratos que vencem, né? Ou o jovem está se formando, ou são contratos que vencem. Então, a gente tenta se antecipar para já poder fazer o preenchimento dessas lacunas, olhando muito os momentos sazonais. O estágio tem momentos sazonais muito determinados, né? Porque você tem que acompanhar o vencimento dos contratos e quando esse jovem, essa pessoa está se formando na faculdade. Então, a gente busca acompanhar aí com tecnologia, mas a gente tem reuniões semanais para olhar esses dados e conseguir olhar e também fazer um acompanhamento. Nossa, pera, essa empresa está caindo o número de estagiários. E aí a gente busca também entender o porquê, e aí entra o papel importante da instituição de ensino junto conosco para calibrar essa experiência. Deixa eu ver quem mais que estava aqui para não esquecer de nada. Feedback para os alunos que foram contratados. Sobre os alunos, né, para IES. A gente busca fazer isso com as nossas instituições parceiras e elas nos provocam. E aí no exemplo que você deu, provoque. Porque se não está recebendo, está errado. Então está tudo bem, a gente faz a meia-culpa e a gente melhora. Mas tem que dar o retorno, porque isso é importante, né? O que a gente tem visto é um comportamento importante também das instituições de ensino,
onde passou a ser um diferencial competitivo você divulgar a taxa de empregabilidade. Muitas organizações, muitos grandes grupos educacionais têm nos procurado para pedir isso, para que ele possa divulgar até no processo de angariar novos jovens que queiram se matricular lá. Ah não, aqui eu estou numa faculdade que tem 90% de empregabilidade, eu estou numa faculdade que tem 100% de empregabilidade. Por isso que o trabalho coletivo ajuda. Então é interessante para o ente integrador, é interessante para a instituição de ensino e para o jovem também, né? Então a gente tem procurado sempre nessas reuniões periódicas e é importante que a instituição de ensino peça isso, porque num ambiente competitivo, onde tem muitas universidades, onde tem muitos entes educacionais, o jovem também está fazendo as escolhas dele com base na geração de emprego. Então também a instituição de ensino tem que ter isso na manga dela a seu favor, não como mundos separados. Ela tem que ter a seu favor de que lá é uma organização que saem muitos estagiários, que muita gente sai empregada, né? Como a gente viu, quando ele é o jovem, quando o estágio é a porta de entrada mais efetiva. Porque a empresa tem interesse em efetivar o estagiário, a gente tem visto muito isso. A empresa tem interesse, a gente vê que ela fica frustrada quando ela não consegue efetivar. Porque é diferente de legislações jovem aprendiz, por exemplo, que é o cumprimento de uma cota. Muitas empresas não querem cumprir a cota. O estágio não. Ele não é um cumprimento de uma cota. Então a empresa efetivamente ela quer ter alguém lá, não é que ela quer fazer aquele ciclo vicioso, né? De que quando acaba a cota eu contrato outro para continuar cumprindo. Então tem um elemento positivo aqui. Desculpa se eu me estendi, mas não sei se eu respondi tudo, se eu esqueci de alguma coisa. Enfim, possam fazer novas perguntas. Não vou esperar porque o momento aqui é mais importante. Rodrigo, muito obrigado. Antes de passar a palavra para a Tassiana, eu queria só fazer uma menção. A Unifor, por meio da professora Carolina, ela foi campeã do Prêmio El, que foi citado aqui pelo Rodrigo, 2 vezes consecutivas no estado lá do Ceará. Então, ela é a atual campeã e acumula com o ano passado. E eu estou na torcida aí, viu, Rodrigo? Anota aí o nome dela, para ela ser campeã do Nacional também. Anota aí o nome e a instituição, porque estou sentindo uma vibração positiva que ela vai ser campeã, além do cearense, também do Nacional. Tassiana, a palavra é tua. Vamos lá. Em resposta aos colegas que fizeram a pergunta aqui presencial, essa questão de replicar o processo, eu vejo que é mais uma questão interna, de como vocês definiram os processos. Por ser agente de integração, provavelmente vocês não precisam desse novo convênio com a empresa, né? Porque aí nós precisamos por questão legal. Mas se o contrato de estágio que está chegando para vocês já é pelo agente de integração, não vejo motivo de ter convênio com a empresa. É mais uma questão de processo mesmo interno, né? Mas tem instituição que ela quer ter esse controle também, ela quer ter esse acesso direto com a empresa, mas é uma decisão muito interna. Tá? E como conseguir vagas de estágio, já foi comentado aqui, entrem nos sites, né, preencham corretamente, muito bom que foi colocado, porque é assim que as empresas procuram. A gente está conversando aqui, as empresas estão abrindo vaga lá no site e buscando os currículos. É assim que funciona. O mundo está, né, muito rápido. E como é que o agente de integração atua para melhorar a visão do mercado sobre o papel do estagiário, né? Nós do IEL atuamos de uma forma em todas as vertentes. Como foi colocado, o Prêmio IEL de Estágio é um exemplo, que ele reconhece as melhores práticas de estágio regionalmente e nacionalmente. Melhores práticas da empresa. Qual o programa de estágio daquela empresa? O que é que ela tem feito com seus estagiários? Ela tem desenvolvido eles? Ela tem contratado? Como é o nível de retenção? Como é que funciona o programa de estágio dela? Nós temos o programa de estágio com instituições de ensino, que também tem sido assim, gratificante. Nós temos instituições de ensino aí que estão dando show com relação a acompanhamento do seu estudante que está em campo de estágio, com relatórios, capacitações também. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo e também reconhece o estagiário inovador. O que é que ele tem feito diferente no programa de estágio dele? O que é que tem se destacado? O que é que ele está trazendo de relevante? Como é que a empresa enxerga esse estagiário? Então, vamos ter a etapa nacional, agora dia 26
de outubro em São Paulo. Anotou aí o nome da Unifor e da Carol? Tinha falado pro Rodrigo, mas anota aí. Tá ó, certo. Ela tá disputando. Então, assim, isso é muito gratificante, é uma forma de atrair as empresas também para ver os programas sérios de estágio, outras empresas conhecem. Nós visitamos, fazendo visitas técnicas em empresas que têm interesse em ter programas de estágio interessantes, porque a nossa proposta é melhorar cada vez mais as oportunidades para os estudantes, né? E com relação à interlocução, dificuldade foi colocada aqui, né? Na relação da interlocução com instituições de ensino, depende muito da região, por incrível que pareça. Depende muito da região, da relação que a gente tem, né? Porque existem regiões que têm núcleos, instituições de ensino, naquelas regiões que têm núcleos de estágio. Tem instituições que não têm. Então, quando a instituição de ensino ela tem um núcleo de estágio que tem toda a comunicação com os agentes de integração, toda a comunicação com os estagiários, as coisas fluem de uma forma mais leve. Nós agentes de integração, tentamos facilitar ao máximo a instituição de ensino. A gente coloca a assinatura... O IEL está com 8 anos com assinatura eletrônica de documentos, para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, assim, o que a gente puder trazer de tecnologia, o que o IEL puder trazer para facilitar a vida da instituição de ensino, porque eu sei que são muitos relatórios, são muitos documentos para assinar, são muitos acompanhamentos, então a gente tenta enviar relatórios. Estava conversando com uma colega aqui, da instituição de ensino aqui de Brasília, e ela comentou, nossa, o IEL é o único que me manda um relatório dos alunos se estão matriculados ou não. Isso é bom, isso é rico, a gente precisa saber, a gente precisa acompanhar. Não adianta o aluno fazer um contrato de estágio hoje, com uma declaração, amanhã ele abandona o curso. Como é que faz? Como é que a gente acompanha? Então, é responsabilidade nossa essa interação, essa aproximação. E se a gente, aqui na ponta, o IEL, não está fazendo da forma que tem que ser, creio que a partir de hoje vai melhorar muito essa relação. E contamos com o apoio de vocês, porque sem vocês, instituições de ensino, a gente não avança nos programas de estágio. Ok. Muito obrigado pela participação do Rodrigo, pela participação da Tassiana. Eu acabei confundindo os prêmios, mas é bom que os dois anotaram, né, Carol? E aí fica já devidamente registrado. Então, agradeço a presença dos dois. Uma salva de palmas. E eu passo a palavra para o nosso protocolo. Agradecemos a mediação de mais essa sessão pelo professor Rogério Mazzi, também ao senhor Rodrigo e à senhora Tassiana por essas importantes explanações. Convidamos, por gentileza, para se posicionarem aqui para nós fazermos uma foto oficial.